Olá, estamos com mais uma edição de Play no Esporte aqui pela UB Player TV. Forte abraço a você, muito obrigado por estarmos juntos neste dia de hoje. É claro, uma quinta-feira recheada de informações. E para começar, não é de tanta dificuldade para que a gente possa falar não, viu? Vamos conversar com ele. Um doutor nos comentários, doutor Hernani, por gentileza. Olá, professor Ivan. Estamos aqui para falar sobre a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro, já se aproximando do seu final, e a grande polêmica da semana, talvez do mês, talvez até do ano. As declarações muito infelizes do ex-técnico da seleção brasileira, ex-goleiro também da seleção brasileira, Emerson Leão, e do ex-técnico do Corinthians, Oswaldo de Oliveira, na frente do treinador da seleção, o Carlo Ancelotti, que repercutiu nacionalmente e até internacionalmente, professor Ivan. Tá certo? Então começamos com a rodada do Brasileirão, onde tivemos vários jogos. Destaque para dois jogos principais, na minha visão. Na Vila Belmiro, o São Paulo recebeu o Flamengo, o São Paulo que cedeu o estádio do Morumbi para um evento musical, e levou o jogo para a Vila Belmiro, transformando um jogo de difícil em mais difícil ainda, porque embora Santos seja razoavelmente perto, a torcida tem que se deslocar. O jogo foi bastante disputado, pênaltis bastante questionáveis, um jogo já no início muito elétrico, né? Eu acho que 7, 8 minutos já estava 1-1, e no final acabou o empate entre São Paulo e Flamengo. Com isso, o São Paulo acabou auxiliando o Palmeiras, já que o Palmeiras enfrenta o Santos hoje e, em caso de vitória, o que penso que vai acontecer, pela distância entre os dois times, o Palmeiras poderá abrir, então, 3 pontos na liderança do Brasileirão. Teve muito torcedor são paulino que não gostou do empate, que preferia até que o São Paulo tivesse deixado o Flamengo, porque o Flamengo é o único time que pode tirar o título do Palmeiras. Por acaso, os dois, como diz o professor Ivan Porto, para surpresa de 0 pessoas, os dois que vão decidir a Copa, a Conmebol Libertadores, como estamos dizendo aqui desde o começo do ano, que essa Libertadores vai virar em Flamengo e Palmeiras, vai virar em Flamengo e Palmeiras, e virou em Flamengo e Palmeiras. Penso eu que o Flamengo tem mais time, mas vai ser uma final absolutamente sensacional. Mais uma vez, os times brasileiros estão num patamar diferenciado em relação aos demais países da América do Sul. Mesmo os argentinos, não tem mais Boca, não tem mais River, não tem mais os times do Uruguai, que eram muito fortes nos anos 70 e 80, Nacional e Uruguai. A Libertadores virou praticamente um Brasileirão, parte 2, uma Copa do Brasil, parte 2. Até tem os estrangeiros ali, mas na hora da decisão fica sempre entre times brasileiros, né? Bom, esse foi o primeiro jogo, então, entre São Paulo e Flamengo. O segundo jogo, no Engenhão, o estádio Newton Santos, o Botafogo venceu o Vasco por 3-0, professor Ivan. O Vasco estava numa subida, estava numa verticalização, com 5 vitórias seguidas, perdeu domingo para o São Paulo em São Januário e perdeu agora novamente no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, para o Botafogo por 3-0. O Botafogo jogou bem melhor, jogou melhor a partida inteira, bastante consistente, excelente atuação do Alex Telles, e o Botafogo volta a dar uma pequena subida. Isso deve ter feito muito mal ao técnico Fernando Diniz, o técnico mais calmo do futebol brasileiro. Está sempre estressado, está sempre à beira de um ataque de nervos, à beira de um infarto, tomara que não aconteça, sempre muito nervoso. Quando ele ganha, ele já está nervoso. Imagine quando ele perde ontem de 3-0. Os dois times estão mais ou menos ali no meio da tabela, Botafogo sexto, sétimo, o Vasco um pouco para baixo. Provavelmente o Botafogo vai para a Libertadores e o Vasco vai disputar ali com o São Paulo aquela vaga extra da Libertadores que vai acontecer, porque, claro, os dois finalistas são brasileiros e, obviamente, o campeão também vai ser brasileiro. E hoje, então, complemento da rodada, o jogo mais esperado, Palmeiras e Santos. Penso que o Palmeiras vence, até porque o time é excelente e o Santos está realmente numa maré muito baixa. Se não se cuidar, o Santos cai de novo.
como caiu 2 anos atrás. Tá? Ele é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então o Palmeiras deve vencer e deve abrir 3 pontos na liderança do Brasileirão. E a CBF? Pois é. Num evento realizado pela CBF, com ex-treinadores, foram convidados o ex-goleiro Emerson Leão. Emerson Leão, para quem não lembra, foi goleiro do Brasil em 2 Copas, 74, 74 na Holanda, 78 na Argentina. Foi reserva na Copa de 70, aquela do Pelé. Foi um grande goleiro, foi goleiro de Grêmio, foi goleiro de Corinthians, foi goleiro de Palmeiras, foi um dos grandes goleiros da sua geração. O Oswaldo de Oliveira não tem tanto brilho na carreira, mas também conquistou alguns títulos importantes, também cravou seu nome na história do futebol, mas deselegantemente criticaram a vinda do Ancelotti por ser de outro país. Isso é um contrassenso. A história do Brasil demonstra que o Brasil foi feito por imigrantes. O Brasil foi construído por imigrantes. Desde o início, com a colonização portuguesa, depois com o término da terrível escravidão, o recrutamento dos europeus para fazer o serviço, então, que não era mais feito, italianos, alemães, poloneses, japoneses, ucranianos, a grande maioria da população brasileira tem essa origem europeia. Então, um depoimento, professor Ivan, amigos do Play no Esporte, que vai contra um estrangeiro que está vindo trabalhar, por mais que seja um estrangeiro multimilionário e consagrado, ele é sempre um depoimento preconceituoso. Ele é sempre um depoimento que está na contramão dos valores da sociedade brasileira. E por isso nós criticamos, com todo respeito ao Leão e ao Oswaldo, na minha opinião, eu critico ferozmente esse tipo de atitude, porque o próprio Leão jogou no Japão, treinou no Japão. Quer dizer, os outros não podem vir para cá, mas eu posso ir para lá. Já é um contrassenso. E o Brasil foi moldado no início da colonização italiana em São Paulo, professor Ivan. Haviam mais imigrantes em São Paulo do que a própria população nativa, há 150 anos atrás. Então, o século XVIII, XIX, a imigração em todo o território nacional, que constituiu e construiu esse grande país que nós somos. Ser contra a imigração, ser contra pessoas virem buscar trabalho, emprego, seja quem for, é basicamente ser contra também a própria história do nosso país, a própria história, a miscigenação do nosso povo. Portanto, para mim, nota 0 para esses 2 excelentes técnicos. Mas nesse momento, por esse evento, por essa declaração, para mim, nota 0 para os 2. Tá certo, doutor. Muito obrigado. Nós vamos para o intervalo e logo voltaremos com mais esporte.